coisa, né, que a pesquisa nos mostra é que há um déficit muito grande, tanto físico quanto cognitivo dessa criança. Como elas ficam ali assistindo e jogando? Elas ficam o tempo todo sentadas, né, com uma posição ereta ou deitadas. Isso acaba trazendo muito prejuízo não só para a sua postura, como para o aspecto motor. Por quê? Porque elas não pulam, elas não correm, elas não dão cambalhotas. Essas habilidades temporais e espaciais, elas ficam muito a desejar, tá? E também a motricidade grossa e fina. Isso no futuro vai trazer um prejuízo muito grande para a vida dessas crianças, tá? Além de que a aprendizagem, né, a área cognitiva também tem um déficit muito grande aí. Você já imagina como isso vai acontecer quando elas retornarem para a escola de forma presencial no próximo ano? A escola vai perceber isso muito rapidamente. Então, esse excesso de tela, muitas vezes, traz uma queda nas habilidades cognitivas, né, na memória dessa criança, e isso aumentou significativamente. Uma outra coisa que acontece muito, as crianças não brincam mais. As nossas crianças não estão brincando mais, gente, elas não estão interagindo, não estão mais socializando uma com as outras, porque elas ficam tanto tempo ali na tela, elas não têm interação na tela, é só assistir aquele desenho lá, mas não interagem, né? Não conversam, não brincam. Hoje a gente não vê mais as crianças brincarem umas com as outras, né? Não vê mais a criança pegar uma caixinha, né, para fazer de conta que é um telefone, que é um celular. Queridos, eu vou te falar só alguns dos benefícios que o brincar traz para o desenvolvimento da tua criança. O brincar, ele desenvolve a liderança dessa criança, melhora o desempenho dela, o desempenho físico, o controle, né, do seu corpo, regulação emocional, elas aprendem a mediar conflitos, elas trabalham mais em equipe, desenvolvem maior, de uma forma maior a criatividade, a imaginação, a cooperação, regras, limites, enfim, tudo isso, né, o brincar proporciona. E se elas não brincam, elas não vão desenvolver essas habilidades aí. Outra coisa é o tal do prejuízo da tela azul. Você já ouviu falar nisso? Né? Os oftalmos têm divulgado isso de uma forma assim alarmante, gente. A gente precisa estar muito ligado nisso. Eles dizem que nós estamos criando uma geração de crianças míopes. Eu já falei isso para vocês, né? Eles têm mostrado assim um grande malefício desse contato das crianças com a luz que é emitida ali nas telas. Tá? Sejam elas do smartphone, do celular, do tablet. E isso, né, traz um impacto muito grande no sono dessa criança. Uma substância chamada melatonina, que é o indutor do sono, termina sendo prejudicado por conta desse excesso dessa tela azul. E isso dificulta, trazendo assim alguns despertares noturnos, e eu tenho conversado com muitos pais, né, que realmente têm relatado que as crianças têm tido muita dificuldade de dormir. Elas vão dormir muito tarde e acordam muito cedo, às vezes até de madrugada. Por quê? Porque estão sendo muito estimuladas. Inúmeras doenças mentais têm surgido aí com esse excesso de telas, né? Não sei se você já ouviu falar, mas muitas crianças estão totalmente com essa dependência tecnológica. Algumas estão com insônia, com problemas na coluna, com problemas na visão, com ansiedade, depressão. Gente, isso aqui é algo muito sério para a gente pensar como pai. A gente precisa fazer uma avaliação de como anda esse uso de tela dos nossos filhos, gente, porque senão eles vão apresentar todos esses problemas aí. E o problema, quem é que vai precisar resolver? Somos nós pais, né? Então, o que fazer, né? Eu entendo muito bem que a sua rotina é muito desgastante, você tem milhões de coisas para priorizar, e eu sei que deixar a criança ali fazer uso do celular ou de algum outro dispositivo eletrônico, isso faz com que você tenha mais tempo para se dedicar a fazer os trabalhos de casa, ou a estudar, ou até mesmo fazer seu trabalho de forma remota. Mas, gente, as crianças, os seus filhos são sua prioridade e eles estão em risco. Então, você precisa observar como está esse uso de tela na sua casa para mediar essa situação e para melhorar tudo isso, tá? Então, agora eu vou te dar assim, algumas orientações importantes para te ajudar nesse processo, nesse controle, nessa regulação aí do uso de telas. Primeira coisa, e eu já falei isso várias vezes para vocês, crie uma rotina, estabeleça horários para esse uso da tela, tá? Faça uma rotina, um quadro de rotina. Eu mesmo já disponibilizei para muitos de vocês esse quadro de rotina, né? Onde você pode
organizar essa rotina da criança ali no seu dia a dia. A criança, gente, ela precisa dessa previsibilidade, ela precisa saber o que vai acontecer em cada momento ali do seu dia a dia. Se ela não sabe, ela vai continuar fazendo o uso desse eletrônico o dia inteiro, porque ela não sabe o que ela precisa fazer, tá? Então, quem precisa estabelecer isso? Você como pai, você como mãe, você como cuidador, tá? Isso deixa a criança mais segura, mais amparada, né? Então, é preciso estabelecer. Eu vou disponibilizar para você o que eu chamo de um diário de telas, onde você vai poder colocar ali todo o horário que você vai permitir que essa criança faça uso da tela e o conteúdo que ela vai poder assistir, tá bom? Isso vai te ajudar muito aí nesse processo de regulação desse uso de tela com seus filhos, tá? Outra coisa, tenha momento de diversão e conexão sem tecnologia, tá? Crie momentos divertidos, né, para você fazer em família, né? Um passeio, um filme com pipoca, uma brincadeira, um jogo de tabuleiro, um quebra-cabeça, um esporte, qualquer coisa, né? Seja criativo aí para ter esses momentos de lazer com a sua criança. Porque a pergunta que eu quero fazer para você, se você retira totalmente esse uso de tela das crianças, o que vai sobrar para ela? Nada, não é? Então, se você vai retirar ou vai diminuir isso, você precisa oferecer também outros momentos de interação para essa criança, tá? Outra coisa importante, nada de celular nos horários de refeições. Gente, o horário de refeição é um horário de interação para a família, não é um horário de estar em celular. Então, para que você cobre isso do seu filho, você também precisa estar sem o seu celular nesse momento, tá? Mas faça desse momento um momento gostoso, um momento de interação. Outra coisa importante que a gente precisa saber, não permita que as crianças usem tela 1 ou 2 horas antes de dormir, tá? Isso facilita que o sono chegue. Então, se você coloca essa criança para dormir, digamos que 21 horas, é só um exemplo, 21 horas, 19 horas você já precisa recolher todos os dispositivos eletrônicos e falar para a criança, ó, aqui encerra hoje, né, o seu tempo de uso de tela, tá bom? Outra coisa interessante que você precisa fazer e que é até uma orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Estimule a leitura. Gente, eu já falei isso muitas vezes para vocês. Crianças amam ouvir histórias, tá? Então, estimule essa leitura desde cedo para os seus filhos, né? Faça brincadeira em torno disso. Faça esse momento ser um momento divertido ali naquela hora que você está contando uma história. Faça ele participar desse momento, tá? Minha orientação para vocês, pais, é que por mais que esse tempo seja bom para você, né? É um tempo que você vai descansar, um tempo que você vai fazer suas coisas, mas procure ver se esse tempo todo que seu filho está fazendo uso das telas não está trazendo todo esse prejuízo para eles. Então pare, pense nisso, né? Priorize seus filhos, essa fase da infância passa muito rápido, queridos. Então procure fazer com que essas crianças aprendam habilidades que vão ajudá-la lá na sua fase adulta, não é? E que ela leve para a sua adultez boas memórias desse tempo da sua infância com você, tá bom? Então, dê limites, estabeleça tempo para o uso dessas telas, tá? E que adulto você quer que seu filho se torne? Já parou para pensar nisso? Agora é a hora de amar seus filhos.